Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Empresas colocam funcionários de férias coletivas após tarifaço de Trump. Governo Lula bate recorde de arrecadação em julho e valor é o maior em 31 anos. Advogado de Trump é ameaçado após número vazar em processo de Bolsonaro. ONU declara fome na faixa de Gaza. Homem é condenado a 26 anos de prisão por feminicídio e ocultação de cadáver. E ainda, a eliminação do Botafogo na Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Os efeitos das tarifas norte-americanas contra os produtos brasileiros já são sentidos em alguns setores da economia. As indústrias de madeira, calçados e armamentos registraram queda nas vendas e adotaram férias coletivas para conter os custos. Quase 1.500 funcionários foram colocados em férias coletivas e cerca de 100 foram demitidos desde julho no setor de madeiras, após as tarifas de Donald Trump. O setor está no grupo que não conseguiu entrar na lista de 694 produtos isentos da taxa. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente relatou que a operação do setor está travada porque os contratos de venda para o mercado norte-americano foram congelados ou rescindidos. Algumas empresas, por exemplo, não têm mais espaço para armazenamento das mercadorias já fabricadas. Mas outros setores da economia brasileira também já sentem os impactos das ações norte-americanas. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados apresentou uma proposta ao governo federal. Um documento enviado ao vice-presidente Geraldo Alckmin pede a adoção de mecanismos de redução temporária de jornada e salário proporcionais. Além disso, a ABI Calçados sugeriu a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por até 90 dias e o uso de recursos da União para arcar com o auxílio aos funcionários. A indústria de armas também passa por dificuldades. A Polimetal, subsidiária e fornecedora de peças para a fabricante de armamentos Taurus, colocou 33 dos 50 funcionários em férias coletivas na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em nota, Taurus disse que a ação faz parte da estratégia para minimizar os impactos da taxação norte-americana. A Receita Federal mostrou que a arrecadação do governo federal somou mais de 250 bilhões de reais no mês passado. O resultado ficou mais de 4,5% maior quando comparado com o mesmo período de 2024. É a maior arrecadação para o período desde 1995. De acordo com o governo, o recorde é atribuído ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A Receita mostrou também que a taxação das casas de apostas contribuiu para o resultado e rendeu mais de 920 milhões de reais aos cofres públicos. O Conselho da Petrobras aprovou a nomeação de Bruno Moretti para a presidência do colegiado. Ele vai substituir Pietro Mendes, que renunciou ao cargo para assumir a posição de diretor da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A Polícia Federal mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024. O relatório afirma que o ex-presidente recebeu esse dinheiro em mais de 1.200.000 transações via Pix. As informações constam de um relatório de inteligência financeira elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com base em dados enviados pelo Banco do Brasil. Segundo o relatório, o ex-presidente recebeu mais de 19 milhões de reais em pouco mais de 1 milhão de transações via Pix. Além disso, 1.300.000 reais são de 3 operações de câmbio. O partido do PL é o principal depositante de valores na conta do ex-presidente, 291 mil reais. Entre os principais beneficiários de valores pagos por Bolsonaro estão o advogado Paulo Cunha Bueno, o escritório de advocacia DB Tesser, uma empresa de engenharia, um escritório de arquitetura e uma loja de veículos. Todas essas contas somam mais de 7 milhões de reais. A polícia afirma que as movimentações feitas pelo ex-presidente estão sob a suspeita de serem ocorrências de lavagem de dinheiro e outros ilícitos.
Um advogado que atua para as empresas Trump Media e Rumble recebeu ameaças no celular após o número dele vazar no inquérito da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo. O relatório produzido pela corporação foi disponibilizado pelo STF de modo a atender ao interesse público. Nele, o número de Martin De Luca com prefixo de Nova York aparece sem tarja, assim como de outras pessoas citadas na investigação, como o próprio Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. De acordo com uma pessoa próxima ao advogado, assim que o documento se tornou público, Martin De Luca recebeu dezenas de ameaças contra ele e a família dele. O advogado Martin De Luca acredita que essa ação pode ter sido premeditada e coordenada. A pedido de autoridades do governo Donald Trump, Martin De Luca evitou se manifestar publicamente sobre o assunto. Um levantamento está sendo feito para checar se a divulgação do telefone fere de alguma forma a legislação brasileira. A Polícia Federal escreveu que Bolsonaro e De Luca convergiram na propagação de ações mútuas para amplificar ataques direcionados ao Supremo Tribunal Federal, de forma a atingir a jurisdição brasileira. O governo brasileiro avalia que o envio de navios de guerra dos Estados Unidos para a costa da Venezuela tem a clara intenção de intimar os países da América Latina. Segundo fontes do governo, Trump quer dar um recado de que pode, se quiser, usar até mesmo a força para impedir que os países da região contrariem os interesses ideológicos ou econômicos do governo dos Estados Unidos. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia se posicionou contra a incorporação das canetas emagrecedoras no Sistema Único de Saúde. A comissão estima um custo de 6 bilhões de reais em 5 anos. A Conitec é o órgão responsável por decidir, após análises técnicas e consulta pública, se um tratamento deve ou não ser incluído no sistema público de saúde do país. Os medicamentos analisados têm como base a semaglutida e a liraglutida. Ambos são usados para tratamento de pacientes com obesidade. De acordo com relatórios do Ministério da Saúde, o custo estimado para atender a demanda de pacientes no SUS seria de mais de 4 bilhões de reais em 5 anos. Em casos que exigem tratamento contínuo, o valor poderia chegar a 6 bilhões no mesmo período. Além disso, apontou que o SUS já oferece uma alternativa para a obesidade, a cirurgia bariátrica. Com isso, decidiu-se pela não incorporação dos medicamentos na rede pública. A decisão da Conitec acontece 2 semanas depois de o Ministério da Saúde ter anunciado a produção de canetas próprias, em parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e a farmacêutica brasileira EMS. Um possível encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin voltou ao radar mais de 3 anos após o início da guerra. O presidente ucraniano disse que está disposto a negociar pessoalmente com o líder russo, desde que sejam firmadas garantias de segurança. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta quinta-feira que seu primeiro encontro com Vladimir Putin, desde o início da invasão russa, pode acontecer nas próximas semanas, mas apenas depois que as potências ocidentais definirem garantias de segurança para a Ucrânia. Sobre o local do possível encontro, Zelensky citou como opções a Suíça e a Áustria, 2 países com tradição de neutralidade. A Turquia, membro da OTAN e sede das últimas conversas diretas entre delegações da Rússia e da Ucrânia que não chegaram ao cessar-fogo, também é considerada uma possibilidade. Putin parece disposto a se reunir cara a cara com o líder ucraniano, embora Moscou tenha demonstrado cautela, afirmando que o encontro precisaria ser minuciosamente preparado. Os sinais atuais vindos da Rússia, para ser honesto, não são bons. Eles estão tentando evitar a necessidade de se reunir. Não querem acabar com esta guerra. Continuam seus ataques massivos contra a Ucrânia e ofensivas realmente duras nas linhas de frente. Apesar da intensa atividade diplomática, o acordo sobre garantias de segurança ainda está longe de ser alcançado. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou nesta quinta que qualquer presença de tropas europeias na Ucrânia seria inaceitável. Espero sinceramente que aqueles que estão considerando esses planos, mesmo que só para chamar atenção, compreendam quais seriam as consequências. Isso seria absolutamente inaceitável para a Federação Russa e para todas as forças políticas racionais da Europa. Enquanto se aguarda a possível cúpula entre Zelensky e Putin, as tropas russas intensificaram suas operações na Ucrânia. Na madrugada desta quinta, a Rússia lançou 574 drones e 40 mísseis contra o território ucraniano, no maior ataque em semanas. Os bombardeios deixaram pelo menos 2 mortos, um em Kherson e outro em Lviv.
A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina alertou que crianças gravemente desnutridas na faixa de Gaza vão ser condenadas à morte se ficarem sem ajuda humanitária. O suíço Philippe Lazzarini, chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio, alertou para a extrema gravidade da situação das crianças na faixa de Gaza. A fome é particularmente aguda no norte do território, onde apenas na cidade de Gaza, cerca de 1 milhão de pessoas permanecem sob a escassez diária de provisões. Avec l'indice de nos centres de santé, nous avons vu entre mois de mars et aujourd'hui. Com base no índice dos nossos centros de saúde, observamos o aumento de 6 vezes no número de crianças gravemente desnutridas entre março e hoje. Gravemente desnutridas significa que, se nenhuma medida for tomada hoje, elas certamente estarão condenadas à morte. Temos uma população extremamente enfraquecida, que vai enfrentar uma nova grande operação militar. Pensávamos já ter descrito tudo sobre Gaza. Tínhamos descrito o inferno na terra em Gaza. Mas, de fato, se esse cenário se concretizar, mesmo com as negociações para evacuar as pessoas de Gaza para o sul, muitas não teriam mais forças para se mover. Au sud, beaucoup n'auront même plus la force de pouvoir se déplacer. Lazzarini frisou que mais de 200 pessoas morreram de fome recentemente. Ele afirmou que desde o começo de março a situação nutricional na faixa de Gaza continua a se deteriorar. Maintenant, soyons très clairs. C'est une famine construite et fabriquée. Elle est délibérée. Vamos ser bem claros. Esta é uma fome construída e fabricada. É deliberada. A comida tem sido usada como instrumento de guerra. Durante o cessar-fogo, que durou 6 semanas, ou antes dele, já havia uma tendência da fome se espalhar por toda a faixa de Gaza. Conseguimos, coletivamente, reverter essa tendência. Mas, de repente, em 2 de março, com o fim do cessar-fogo, não entrou mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. No início desta semana, o grupo de direitos humanos Anistia Internacional acusou Israel de implementar uma política deliberada de fome em Gaza. Desde o final de julho, autoridades de Israel negam que o país seja responsável pela fome em massa na faixa de Gaza e afirmam que é o Hamas que provoca uma escassez deliberada no território palestino. Em meio aos alertas, a Organização Mundial da Saúde declarou hoje oficialmente fome na faixa de Gaza. A ONU declarou oficialmente nesta sexta-feira um cenário de fome em Gaza, o primeiro a afetar o Oriente Médio, depois que especialistas da organização alertaram que 500 mil pessoas estavam em situação catastrófica. O diretor do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, destacou ainda que o caos alimentar no território poderia ter sido evitado sem a obstrução sistemática de Israel. It is a famine. The Gaza famine. É uma fome, a fome em Gaza. É uma fome que poderíamos ter evitado se tivéssemos sido autorizados. No entanto, os alimentos acumulam-se nas fronteiras devido à obstrução sistemática por parte de Israel. É uma fome a poucos metros de alimentos, numa terra fértil. In a fertile land. A declaração da ONU provocou a ira imediata de Israel, que negou a fome e classificou o relatório como parcial e baseado em mentiras do Hamas. Condição catastrófica é o nível mais elevado da penúria alimentar pela Classificação Integrada de Segurança Alimentar, caracterizado por fome e morte. It is a famine on all of our watch. É uma fome sob a nossa supervisão. Todos são responsáveis por isso. A fome em Gaza é a fome do mundo. É uma fome que pergunta, mas o que você fez? Uma fome que irá e deve assombrar a todos nós. É uma fome previsível e evitável. Uma fome causada pela crueldade, justificada pela vingança, possibilitada pela indiferença e sustentada pela cumplicidade. Justified by revenge, enabled by indifference and sustained by complicity. A situação em Gaza é consequência do agravamento do conflito nos últimos meses, que provocou deslocamentos em larga escala da população e restrições de acesso aos suprimentos alimentares. No início de março, Israel proibiu completamente a entrada de ajuda humanitária.
No final de maio, o país permitiu o acesso de quantidades muito limitadas, o que provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis. Em meio a uma nova proposta de trégua e à pressão das famílias dos sequestrados, o governo de Israel acenou para a possibilidade de diálogo. Mas no campo de batalha, a guerra continua se intensificando. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou o início imediato de negociações para libertar os reféns em Gaza. O premier não comentou a nova proposta de cessar-fogo, que, segundo fontes do Hamas, teria sido aceita pelo movimento islamista palestino e contemplaria uma trégua de 60 dias associada à libertação em 2 etapas dos israelenses cativos. Instruí para que as negociações para a libertação de todos os nossos reféns e o fim da guerra comecem imediatamente sob condições aceitáveis para Israel. Ao mesmo tempo, autoridades israelenses libertaram 10 moradores de Gaza que haviam sido detidos durante o conflito no território palestino. Fui preso no campo de Jabalia e levado para a prisão mais suja do mundo, a prisão de Sdeteiman, onde sofri uma tortura inimaginável. Por 75 dias eu não me senti satisfeito. Eu juro que posso dormir por 100 anos. Dormir era proibido e eles nos forçavam a dormir em uma cama de metal. E se fizéssemos qualquer reclamação, nós seríamos punidos. Em Gaza, o exército israelense intensificou ataques, especialmente em bairros da cidade de Gaza, o maior núcleo urbano do território, onde são registrados intensos bombardeios de aviação e da artilharia. O Gabinete de Segurança, presidido por Netanyahu, autorizou no início de agosto um plano para tomar militarmente a localidade e os campos de refugiados adjacentes, bem como assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o Hamas. Entre os familiares dos israelenses sequestrados cresce a indignação. Um novo protesto aconteceu nesta quinta-feira, em frente ao Ministério da Defesa em Tel Aviv, cobrando ações efetivas para garantir a libertação dos reféns em Gaza. O ministro de Defesa israelense, Israel Katz, prometeu hoje destruir a cidade de Gaza se o Hamas não encerrar a guerra nos termos de Israel. O ministro afirmou também que a cidade de Gaza vai se tornar Rafah e Beit Hanun se o grupo terrorista não libertar os reféns. Essas 2 cidades foram completamente destruídas. Dos 251 reféns capturados durante o ataque de 7 de outubro de 2023, 49 permanecem no território palestino. Donald Trump esteve pessoalmente com as tropas federais mobilizadas em Washington dias após ordenar uma intervenção na segurança da capital. A medida tem gerado protestos e críticas, mesmo com a queda nos índices de violência. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou as tropas federais mobilizadas em Washington, capital americana. Na véspera, seu vice, J.D. Vance, foi recebido por manifestantes com vaias e gritos de Free D.C., libertem a capital em livre tradução para o português. Tivemos um grande momento. Nunca recebi tantas ligações agradecendo pelo que fizemos em Washington, de pessoas que não foram ao restaurante literalmente em 4 anos. E eles disseram, o que você fez é sem precedentes, porque segundo eles era simplesmente inseguro. Não podíamos fazer isso. O republicano ordenou uma intervenção federal na segurança da capital no último dia 11, afirmando que a cidade está cheia de criminosos e moradores de rua. Mas dados da polícia local mostram quedas significativas nos crimes violentos entre 2023 e 2024, após um aumento de casos no período pós-pandemia. Vamos reconstruir todos os parques, e isso vai acontecer rapidamente. Vai ser como um milagre. Então vocês sigam fazendo o seu trabalho na segurança e eu vou consertar esse lugar fisicamente. E vamos estar tão orgulhosos disso no final de 6 meses, digamos que no final de 1 ano, este lugar estará no seu máximo em termos de beleza. Ao todo, a Guarda Nacional de Washington mobilizou 800 soldados, enquanto 6 estados governados por republicanos se mostraram dispostos a enviar cerca de mais 1.200 soldados. Texas e Califórnia passaram por mudanças eleitorais para garantir uma cadeira no Congresso em 2026. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou nesta quinta-feira leis que redesenham os distritos eleitorais do estado. O democrata, que afirma ser o principal adversário de Trump na oposição,
propôs um mapa que daria à esquerda americana até 5 assentos a mais. A técnica conhecida como gerrymandering, que consiste na manipulação de distritos eleitorais, foi aprovada pouco antes pelo Congresso Estadual, uma resposta ao movimento semelhante no Texas, capitaneado pelo governador republicano Greg Abbott. Na véspera, a Câmara Baixa texana deu sinal verde para novos desenhos das circunscrições eleitorais, projeto que provavelmente vai ser corroborado pelo Senado Estadual e pelo governador. As iniciativas no Texas e na Califórnia visam as eleições de meio de mandato de 2026, cruciais para a segunda metade do mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que busca consolidar a estreita maioria republicana atual na Câmara dos Representantes, para continuar implementando sua agenda política. Por isso, o magnata quer redesenhar os mapas eleitorais dos estados republicanos em benefício dos candidatos conservadores e em detrimento dos democratas. Além do Texas, Trump quer redistribuir os distritos eleitorais dos estados de Indiana, Ohio e Missouri. O presidente chinês Xi Jinping participou de uma grande cerimônia durante uma visita ao Tibete. Ele pediu unidade étnica e harmonia religiosa nessa região, onde a China é acusada de violar os direitos humanos. O presidente da China visitou o Tibete pela primeira vez desde 2021. Xi Jinping participou nesta quinta-feira de uma cerimônia comemorativa do 60º aniversário da fundação da região autônoma, onde a China é acusada de violar os direitos humanos. O chefe de Estado disse que para governar, estabilizar e desenvolver o Tibete, primeiro é preciso salvaguardar a estabilidade política, a estabilidade social, a unidade ética e a harmonia religiosa. Essa vasta área de grande altitude, estabelecida como região autônoma em 1965, 6 anos depois que o 14º Dalai Lama fugiu para o exílio, era um foco de protestos contra o governo do Partido Comunista Chinês. Grupos defensores dos direitos humanos acusam os líderes chineses de reprimir a cultura tibetana e impor uma vigilância massiva. Já Pequim afirma que suas políticas promoveram a estabilidade e o rápido desenvolvimento econômico em uma das regiões mais pobres da China. A visita de Xi Jinping ocorre antes das possíveis tensões pela sucessão do atual Dalai Lama, de 90 anos, que vive na Índia, onde estabeleceu um governo tibetano no exílio. Em julho, o líder budista afirmou que essa instituição espiritual continuará após sua morte e que seu sucessor será escolhido exclusivamente por sua equipe. Os governantes chineses insistem que o próximo Dalai Lama deve ser aprovado por Pequim, o que levanta a possibilidade de surgirem 2 líderes rivais do budismo tibetano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para um alistamento neste final de semana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para um alistamento no fim de semana. A medida, segundo ele, é uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Como comandante-chefe, considerei necessário e oportuno que no sábado e no domingo tenhamos esta grande jornada de alistamento e convocação de todos os milicianos, todas as milicianas do país, todos os reservistas do país e todos os cidadãos e cidadãs que queiram dar um passo à frente para dizer ao imperialismo que basta com essas ameaças. A Venezuela rejeita você. A Venezuela quer paz. Basta de tuas ameaças. Venezuela te rechaza. Venezuela quiere paz. A convocação ocorre depois que a Casa Branca aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançou uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. As jornadas de alistamento serão realizadas em quartéis militares, praças públicas e nas bases militares de defesa integral. O presidente já havia anunciado na segunda-feira um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país. Maduro ainda indicou que se reunirá com todo o sistema defensivo nacional para ajustar os planos. De acordo com uma fonte ligada à Operação Antinarcóticos dos Estados Unidos, 3 navios de guerra foram enviados para águas do Mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa americana informou que Washington também planeja enviar cerca de 4.000 fuzileiros navais. Washington não reconhece as 2 últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, que considera uma organização criminosa. No próximo bloco, Tarcísio lidera intenção de voto para governador de São Paulo. E veja também, cresce o número de imóveis alugados em todo o Brasil.
Uma pesquisa Quest divulgada hoje apontou que 43% dos eleitores paulistas têm intenção de votar em Tarcísio de Freitas para governador nas eleições de 2026. Foram ouvidos mais de 1.600 eleitores. A pesquisa listou possíveis candidatos à principal cadeira do estado para as eleições de 2026. Tarcísio de Freitas lidera as intenções com 43%. Na segunda posição aparece o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com 21%. Na sequência, um nome pouco citado pelo povo brasileiro, Érica Hilton, do PSOL. Ela aparece fechando o pódio com 8% das intenções de voto. A pesquisa também perguntou se Tarcísio de Freitas merece ser reeleito. 56% disseram que sim, e apenas 36% disseram não. A Quest também mostrou que a aprovação do governo dele segue em alta. Na pesquisa, 60% dos eleitores são a favor da atual gestão. A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 17 de agosto, com mais de 1.600 eleitores com 16 anos ou mais. Um acidente envolvendo 3 carretas e um carro deixou um morto no interior de São Paulo. Um vídeo da cabine de uma das carretas mostrou que o motorista cochilou ao volante. Em um vídeo divulgado, é possível ver o motorista Aureliano Antônio cochilando no momento em que a carreta avança e prensa um carro de passeio. O motorista do automóvel, Glaucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, morreu no local. Ele era o único ocupante do veículo. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que, devido às obras na pista, o trânsito estava lento e com congestionamento. No momento do acidente, ele informou que estava em baixa velocidade, mas bateu na traseira do carro. Na sequência, a carreta subiu em cima do automóvel, que foi empurrado e esmagado contra outra carreta na pista. Uma terceira carreta, que estava atrás no mesmo sentido, também se envolveu no acidente. Um homem de 33 anos foi preso nesta semana após agredir a ex-namorada com vários chutes na cabeça. Outras pessoas que passavam no local somente assistiram e não ajudaram a vítima. Câmeras de segurança registraram o momento das agressões. Pelo vídeo é possível ver a vítima parada perto de um carro, quando o ex-companheiro sai de outro veículo e distribui uma série de chutes na vítima. É possível ver que a mulher bate com o rosto no chão em meio à violência. Ela consegue escapar e entra em um veículo, mas o agressor abre a porta e continua com os chutes. A vítima registrou o boletim de ocorrência e relatou aos policiais que tinha uma medida protetiva contra o ex e que esta é a segunda vez que ele descumpre a ordem judicial. No boletim de ocorrência consta a informação de que o agressor tem outros 10 registros de ocorrências policiais ligadas a crimes de violência doméstica. A influenciadora Maria Caroline, conhecida como Carol Digital, e o namorado dela, Demerson Rezende, foram presos hoje preventivamente em um condomínio de alto padrão em Araguaína, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos de participação de um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. A operação deflagrada na manhã de hoje cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora, além do bloqueio de bens móveis e imóveis avaliados até 37 milhões de reais. As investigações apontam que Carol utilizava o próprio perfil nas redes sociais, onde tem mais de 1,5 milhão de seguidores, para a exploração ilegal de jogos de azar através de parceria com diversas casas de apostas. Os investigados teriam movimentado entre janeiro de 2019 e outubro de 2024 mais de 217 milhões de reais. E o dinheiro, segundo a investigação, seria de plataformas de jogos de azar ilegais e empresas de intermediação de pagamentos. Também foi determinado o sequestro de 7 imóveis, sendo 6 em Araguaína e 1 em Babaçulândia, além de uma fazenda com criação de 248 bovinos e cavalos de raça, avaliada em 8 milhões de reais. Um casal foi condenado por manter uma empregada doméstica de 79 anos em condições análogas à escravidão por quase 40 anos. A trabalhadora vivia na casa da família em um quarto insalubre, dormindo em uma rede ao lado de produtos de limpeza, de uma máquina de lavar e até de uma gaiola de pássaros. Ela cumpria jornada de até 14 horas diárias, de domingo a domingo, sem salário, férias ou qualquer direito trabalhista. O Ministério Público Federal também destacou que a vítima apresentava sinais de desnutrição, ansiedade e depressão.
O Tribunal do Júri condenou Iago Lassé Falcão a 26 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Rita de Cássia e também por ocultar o corpo dela. O Ministério Público do Rio de Janeiro demonstrou que o crime foi motivado por ciúmes, pelo sentimento de posse e também pelo inconformismo, porque a vítima não quis assumir o relacionamento que mantinham. O MP explica que Rita de Cássia ainda mantinha contato com o ex-noivo. Segundo a denúncia, Iago Lassé enforcou Rita até a morte. Ele envolveu o corpo em um lençol e o transportou em um carro até o imóvel abandonado, de propriedade de familiares. Rita era técnica de enfermagem e trabalhava na unidade de pronto atendimento de Nilópolis e na maternidade Leila Diniz, na Barra, onde conheceu o assassino. Um homem foi flagrado arrastando um cachorro no meio da rua em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em nota, a prefeitura informou que uma equipe foi enviada ao local e conseguiu localizar o cachorro, que foi encaminhado para uma clínica veterinária onde está recebendo cuidados. O responsável pelo crime ainda não foi identificado. Um balanço divulgado hoje pelo IBGE mostrou que o aluguel de imóveis vem crescendo em ritmo acelerado no Brasil e já alcançou quase 1/4 dos lares do Brasil. Ao mesmo tempo, o número de casas próprias recuou. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que no ano passado 23% dos domicílios estavam alugados em todo o Brasil. Isso equivale a 17 milhões de endereços. O levantamento mostra que a pressão do aluguel é mais forte nas regiões urbanizadas. No Centro-Oeste, 30,8% dos lares são alugados. No Sudeste, a proporção chega a 25,4% e no Sul, a 23%. Do outro lado do país, tanto no Nordeste quanto no Norte, predominam imóveis próprios. Outro movimento em destaque é o crescimento das moradias unipessoais. Em 2024, 18,6% dos domicílios eram habitados por apenas uma pessoa. Avanço de 6,4 pontos percentuais em pouco mais de uma década. A maioria de homens, enquanto entre as mulheres, morar sozinha é mais comum a partir dos 60 anos. A seguir, Egito revela vestígios de cidade submersa com mais de 2.000 anos e os gols da Copa Libertadores. Os incêndios já devastaram este ano mais de 1 milhão de hectares na União Europeia. A Europa registrou mais de 1 milhão de hectares queimados por causa dos graves incêndios que atingiram várias partes do continente. O número representa um recorde desde que começaram as estatísticas em 2006, enquanto ainda há inúmeros focos ativos, especialmente em Portugal e Espanha. O balanço alcançou precisamente 1.015.731 hectares queimados, uma superfície equivalente a 1/3 do território da Bélgica. A marca supera em menos de 8 meses de 2025 o recorde anterior de 988.524 hectares em todo o ano de 2017. Além deste panorama geral, calculado pela AFP a partir de dados do Sistema Europeu de Informação sobre os Incêndios Florestais, Espanha, Chipre, Alemanha e Eslováquia também bateram seu recorde anual. Com muitos incêndios que causaram a morte de 4 pessoas, a Espanha é o país da União Europeia mais afetado, com mais de 400 mil hectares queimados. Em Portugal, as chamas já devastaram mais de 274 mil hectares e causaram a morte de 3 pessoas. Atrás dos 2 países da Península Ibérica está a Romênia, com 126 mil hectares destruídos. Na França, 35.600 hectares de florestas foram reduzidos a cinzas, especialmente na região de Aude, devastada por um grande incêndio no início de agosto. O Egito apresentou vestígios de uma cidade submersa em frente à costa de Alexandria, que incluem edifícios, tumbas, tanques para peixes e um cais, todos com mais de 2.000 anos. Estátuas foram içadas do fundo do mar Mediterrâneo até a costa da baía de Abu Qir, em Alexandria, no Egito. As peças com mais de 2.000 anos fazem parte de uma área submersa revelada pelo país do norte da África.
Segundo as autoridades, o sítio arqueológico pode corresponder a uma extensão da antiga cidade de Canopo, importante centro da dinastia ptolemaica que governou o Egito por quase 3 séculos. Posteriormente, o local esteve sob domínio do Império Romano por cerca de 600 anos. Esses artefatos confirmam que este lugar já foi uma cidade residencial totalmente integrada e mais tarde um porto. Essas peças indicam que parte de Alexandria foi submersa pela água como resultado de um grande terremoto ou tsunami. Por isso, todas as estátuas estão sem cabeça e pés. As descobertas incluem edifícios de pedra calcária que teriam servido como locais de culto, casas ou estruturas comerciais e artesanais. Também foram identificados depósitos e tanques escavados na rocha, destinados tanto à aquicultura quanto ao armazenamento de água para consumo doméstico. Entre as peças mais notáveis estão estátuas reais e esfinges anteriores ao período romano, incluindo uma parcialmente preservada de Ramsés II. Uma feira de animais na Ásia começou em Xangai com a tecnologia inteligente emergindo como um dos temas principais do evento. Um relatório do setor mostra que o número de animais de estimação na China tem aumentado e chegou a 120 milhões no ano passado. Uma feira gigante de animais de estimação foi aberta em Xangai, na China. O evento teve como um dos temas de inspiração a tecnologia inteligente. Percebi que há mais brinquedos inteligentes na exposição este ano, como bolas ou brinquedos que se movem sozinhos. São bastante inovadores. Nossa cabine de terceira geração possui interação por voz com o IA. Se eu sentir saudades do meu animal, posso usar o aplicativo para me comunicar. Posso dizer "sinto sua falta" e a cabine inteligente traduz para a linguagem do meu gatinho. O número de animais de estimação na China cresceu muito nos últimos anos e alcançou 120 milhões em 2024. Uma cifra que se traduz em um mercado muito rentável. Acho a economia pet muito boa. Os produtos estão ficando bem direcionados. Com mais gente permanecendo solteira, muitos escolhem um animal. Acho que esse mercado tem um grande potencial para crescer, com as pessoas sempre dispostas a gastar quantias generosas com os bichinhos. Além de todo o amor garantido no investimento, um relatório da indústria aponta que o setor já movimentou mais de 42 bilhões de dólares na China. A Adidas pediu desculpas publicamente a uma comunidade indígena no México. A empresa alemã usou as tradicionais sandálias como inspiração para criar um novo design. Nesta semana, artesãos locais denunciaram apropriação cultural. A marca alemã Adidas pediu desculpas publicamente por usar huaraches mexicanos como inspiração para seu modelo Oaxaca Slip-On. Os huaraches são feitos de tiras de couro cuidadosamente tecidas. A versão da Adidas é muito semelhante, a não ser pelo solado grosso. Entendemos que essa situação pode ter causado desconforto, por isso pedimos desculpa publicamente. O modelo Oaxaca Slip-On foi denunciado como apropriação cultural por artesãos e autoridades. Também gerou protestos da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Executivos da empresa de artigos esportivos viajaram para Vidia Hidalgo e Alalag para uma reunião. Artesãos do estado de Oaxaca produzem até 3 pares por dia, cada um custando cerca de $20, aproximadamente R$110. A versão da Adidas foi idealizada pelo designer americano de ascendência mexicana Willy Chavarria, que já se desculpou. Evitaremos agir sem a orientação e a colaboração deles no futuro e reiteramos nosso compromisso de trabalhar em colaboração com a comunidade Alalag, estabelecendo um diálogo baseado no respeito. O modelo da Adidas foi lançado no início de agosto, mas após os protestos foi removido das plataformas na internet que planejavam vendê-lo. O México já processou outras empresas internacionais que reproduzem industrialmente designs elaborados feitos à mão por indígenas. Um drone espacial secreto do Exército dos Estados Unidos, projetado para permanecer em órbita por centenas de dias, foi lançado com sucesso em um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX. Os Estados Unidos disseram que o equipamento vai fazer alguns testes objetivos e que vai melhorar a eficiência e segurança da comunicação. A Conmebol estuda
Quais punições os clubes Independiente e Universidade do Chile vão sofrer após uma briga generalizada nesta semana? A entidade anunciou que vai aguardar todos os relatórios para tomar uma decisão. A Conmebol informou que só vai decidir as eventuais punições contra Independiente e a Universidade de Chile após reunir todos os relatórios sobre a violenta briga entre torcedores dos dois clubes. O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana foi cancelado no início do segundo tempo após uma briga de grandes proporções nas arquibancadas do estádio do Independiente, em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires. Facas, bastões, peças de banheiro e até granadas de efeito moral foram usadas no confronto entre os torcedores. A partida foi interrompida quando os times empatavam em 1-1, resultado que classificava a equipe chilena. O Comitê Disciplinar da Conmebol vai tomar uma decisão com base nos relatórios das autoridades e nas imagens registradas dos incidentes. Os dois clubes correm sério risco de serem punidos pelos atos de violência, que deixaram 19 feridos, 2 em estado grave. 100 pessoas foram detidas, a maioria chilenos. A investigação pode se estender por uma semana, mas em um comunicado, a Conmebol já antecipou que vai atuar com a maior firmeza na imposição de punições. A resolução rápida do caso é crucial para a Copa Sul-Americana, porque as quartas de final estão programadas para começar no meio de setembro. O caso saiu da esfera esportiva e foi para a política. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que nada justifica um lixamento como o que foi visto. Queremos erradicar a violência do futebol, queremos erradicar a violência, espero que de todos os aspectos da sociedade. Mas o futebol é uma celebração e precisa voltar a ser assim. Não queremos que ele seja dominado por um pequeno grupo de pessoas que arruína essa celebração, que precisa ser uma festa familiar. Boric enviou para a Argentina o ministro do interior chileno. Álvaro Elizalde vai dar suporte aos feridos e supervisionar o tratamento dos presos. Já o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, acusou a Conmebol de atrasar a suspensão do jogo após a polícia ser clara quanto a essa necessidade. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se manifestou em uma publicação em uma rede social. O dirigente afirmou que espera que as autoridades competentes apliquem punições exemplares aos responsáveis por esses atos terríveis. Ontem o Botafogo foi eliminado da Copa Libertadores. Já o Palmeiras empatou e está classificado para as quartas de final. O Botafogo deu adeus à Copa Libertadores da América após perder para a LDU. Os cariocas venceram a partida de ida por 1-0, mas viram os donos da casa aproveitarem a altitude e aos 7 minutos Gabriel Villamil abriu o placar. No segundo tempo, Lisandro Roel marcou de pênalti. Placar agregado 2-1. E com essa vitória, a LDU será adversária do São Paulo nas quartas de final. Já o Palmeiras também está classificado para a próxima fase. A partida do Verdão contra o Universitário foi morna e terminou em 0-0. O Palmeiras também já sabe o seu adversário. Os paulistas vão enfrentar o River Plate da Argentina. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um final de semana abençoado. Domingo tem celebração da família às 8, às 10, às 16 e às 18 horas em todas as igrejas Renascer em Cristo. E segunda-feira, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite e até lá.